Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, porque o Senhor nos trouxe aqui, e na Tua presença nós queremos receber mais e mais do Senhor. Fala ao nosso coração, nos ajuda a prosseguir, a desfrutar o Senhor, a ser salvo. O Senhor tem a liberdade nessa manhã. Cuida da Tua igreja, do Teu povo. O Senhor bem conhece o interior de cada um de nós. Nós queremos prosseguir com o Senhor. Vem nos encher do Espírito. Vem nos encorajar. Vem nos ajudar a prosseguir, Senhor. Nós precisamos de Ti. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos continuarmos a comunhão? Ontem nós estávamos falando de João, capítulo 13. Eu vou continuar dali para frente. Nós estávamos compartilhando aquela questão, aquela porção, no momento em que, a partir do versículo 21 do capítulo 13 de João, que depois que Jesus disse essas coisas, ele se angustiou no seu interior e afirmou, né? Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Quando ele disse isso, o Pedro, né, já chegou para o João, que estava perto de Jesus, e pergunta aí, quem que é? Quem que é que vai trair? Aí o Pedro, reclinando a cabeça assim no Senhor, falou, quem que é, Senhor? O João, né, reclinando a cabeça, quem que é, Senhor? Aí o Senhor falou assim, é aquele que eu dei o pedaço do pão molhado, assim, o bocado do pedaço do pão. Aí Jesus vai lá, molha o pão no molho e dá para Judas. Ele entregou aquilo para Judas. Interessante, o versículo 27 diz, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. Imediatamente entrou nele Satanás. Irmãos, uma pessoa que anda nas trevas, cujo coração já tinha sido colocado coisas do diabo, só faltava isso mesmo, entrar nele Satanás. E tendo ele recebido o bocado, saiu logo. E olha que interessante, o final do versículo, e era noite. Judas agia nas trevas. Quando a pessoa está nas trevas, ela age conforme as trevas. Aqui, claro, era de noite, literalmente, mas traz essa figura hoje. Quando o Filho de Deus anda na luz, as trevas não têm vez com ele, mas quando o Filho de Deus não vigia e começa a viver nas trevas, as trevas o acompanharão, e nas trevas tudo pode surgir. Daí o cuidado com o nosso coração, para não andarmos nas trevas. E Jesus falou, vós não estáis nas trevas. Nós não estamos, mas se no nosso dia a dia não houver uma vigilância, um cuidado com o que nós vivemos, com o nosso caminhar, a gente pode andar nas trevas, irmãos. E que o Senhor nos guarde dessa realidade. E aí Judas partiu. Judas sempre foi das trevas. Ele partiu e foi fazer o que tinha que ser feito, que era trair o Senhor. Nós só podemos, irmãos, dar o que nós temos. Lavar os pés uns dos outros é eu ter para poder passar, você tem para me passar, e assim nós nos ajudamos. Judas não tinha nada para dar. Por isso ele saiu da comunhão ali e foi trair o Senhor. E nós, para termos a realidade de lavar os pés uns dos outros, só podemos dar o que nós temos. Daí a importância da gente ter sempre um depósito do Espírito, palavra e vida, para poder ajudar os irmãos. Prosseguindo lá em João, versículo 34, João 13, Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros. Irmãos, isso aqui é um mandamento. É um mandamento. O que é mandamento? O Senhor não está te pedindo, o Senhor está mandando. Já parou para pensar nisso? Ele está mandando você amar uns aos outros. Ele não está pedindo, Vera, ame os demais. Não, ele está mandando. Aí você olha e fala, mas isso é difícil demais, Senhor. Isso não é problema meu, mas isso é problema do Senhor, Ele que está mandando. Então o Senhor vai supri-lo. O Senhor vai te capacitar para amar uns aos outros. Quando você vai lá em Mateus 5, 43 e 44, na constituição do reino, olha o que o Senhor Jesus falou. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse é o padrão da lei, não é? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ouvistes o que foi dito. Aí Jesus vem e fala no 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Peraí, amar uns aos outros ainda vai, agora piorou mais um pouquinho, né? Amar os inimigos? Ficou mais difícil ainda. Agora é mais difícil, Senhor, não dou conta. A questão aqui não é se eu dou conta ou não, irmãos. A questão aqui é que Cristo em nós nos capacita. Então, essa palavra, de fato, ela é uma loucura. É uma loucura para você, mandar você amar o inimigo, mandar você amar todos os irmãos, todos, amar uns aos outros. Não, humanamente é uma loucura, mas com a vida de Deus em nós, irmãos, isso tudo é prático, isso tudo é simples, isso tudo é real. Se no nosso coração não é real isso ainda, corre para o Senhor. Senhor, ainda tem muita barreira com aquela pessoa, com aquele irmão, seja irmão ou não. Se o nosso coração tem dificuldade, nós precisamos do Senhor. Para quê? Lavar os nossos pés. Interessante, irmãos, lavar os pés não é só uma questão de lavar pecado, não. É lavar da incredulidade. Então, às vezes você ouve essa palavra e fala, não, isso aqui não é real para mim, não. É porque nós ainda estamos incrédulos. É porque quando a gente escuta falar de amar uns aos outros, a gente pensa logo na nossa realidade, fala, não amo ninguém, não, amo só meus amigos. Só os meus amigos, só aqueles que são legais. Aí você fala, não dou conta de amar inimigo, não. Claro, porque nós somos incrédulos. Eu não estou crendo que Jesus vai me ajudar nisso aqui. Então nós precisamos nessa hora do lavar do Espírito, da Palavra e da vida, para que isso aqui seja real para nós. E o versículo 35 diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha só que testemunho que é isso. Jesus primeiro manda a gente amar. E depois fala assim, nisso é que todos conhecerão. Você percebe o impacto que isso causa? O impacto de testemunho que isso causa? Às vezes a gente quer dar testemunho falando muita coisa, né? Vou falar. Deixa comigo que eu sou bom para falar. O Senhor às vezes fala, não precisa falar nada, não, só ama os outros, que isso já vai ser um baita do impacto. Já vai ser um grande testemunho. Não, Senhor, mas eu quero falar. Não fala nada não, meu filho, só ama. Só ama. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Você quer mostrar para todo mundo que você é discípulo do Senhor? Não precisa ficar falando. Ame. Se necessário, fale, mas ame. Vai ser um baita de um testemunho. E Jesus ainda fala, né? Ele falou assim, que assim como também eu vos amei, e é para amar desse jeito. Não é amar de qualquer jeito, é do jeitinho que Ele te ama. Você sabe, não sabe o jeito que o Senhor te amou? Nós sabemos o jeito que o Senhor nos amou. É assim que nós temos que amar também. Isso é fácil? Se você olhar para o seu lado humano, não. Isso é impossível, Senhor, não dou conta, não. Mas se você olhar para a vida de Deus em você, é possível. E nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela vida. Então a vida de Deus, Senhor, tenha caminho em mim e me dê essa realidade. Você só consegue isso, irmãos, por meio da vida, que a gente pode falar também por meio da graça. Só por meio da graça que nós conseguimos ter essa realidade aqui. Amar uns aos outros é a maior prova do crescimento de vida.
O maior sinal de maturidade cristã está no amor. Quando você vê um irmão emburrado com o outro, quando você vê um irmão com problema com o outro, irmãos, você na hora constata carência de maturidade. Porque o princípio básico da vida cristã é o amor. Se eu tenho dificuldade em amar alguém, o André está com raiva daquele irmão lá. O quê? O André está emburrado? Ele está com raiva daquele irmão. Ele falou que gosta de todo mundo, mas aquele lá ele não topa, não. Aquele lá ele não engole. Pode ver, tem carência no crescimento. É uma constatação fácil de se ver. Nós precisamos, isso tem que ser resolvido no nosso meio. Não guarde no seu coração dificuldade com ninguém. Não guarde barreiras com ninguém. Deixa seu coração livre, limpo, para o Senhor poder te ajudar a amar todos os irmãos. Guarde sua língua para não falar e depois ter que se retratar. Ah, irmão, falei bobagem aquele dia, você me perdoa. Não, evite, segure as coisas, não fala não. Porque isso tudo são coisas que a gente tem que tratar depois. Vamos diante do Senhor, porque a graça de Deus nos capacita, tá? É nisso que todos conhecerão que nós somos discípulos do Senhor. E nós precisamos da graça. Às vezes nós pensamos na graça de Deus só por uma questão assim, eu preciso da graça do Senhor. Nós já compartilhamos tempo atrás sobre a graça, o Nélio falou até da graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus não é só para te tirar do buraco. Às vezes a gente acha, eu preciso da graça de Deus porque eu pequei, estou ali, né? Pequei, está difícil, Senhor, me dá a sua graça. É só para sair do buraco, só para levantar. Não, irmãos, a graça de Deus também é para te capacitar a viver uma vida vencedora. Eu não tenho nada errado, beleza, mas então você precisa da graça assim mesmo. Não é só porque eu pequei, fracassei, fiz um monte de coisa errada que eu preciso da graça. Não, a graça é para me habilitar dia a dia para viver uma vida vencedora. E inclusive amar os irmãos, inclusive amar os inimigos, para viver a realidade do reino. É a graça, é para isso. Olha só, Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus salva. Muito bom. Timóteo 2,1. 2 Timóteo 2,1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Preciso da graça para me fortificar. Eu estou fraco. Não dou conta. Fortifica-te na graça. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. Precisa de mais alguma coisa? Se precisasse, o Senhor tinha falado mais alguma coisa, né? Até estava tendo comunhão com o irmão acho que foi sexta-feira, quinta, falando dessa porção da graça aqui de Paulo. Qual era o espinho na carne de Paulo? Não sei. A palavra de Deus não revela. Tem aí várias interpretações, mas são tudo, a gente deduz, pode ser isso, poderia ser um problema nas suas vistas, poderia ser isso, mas assim, a palavra de Deus não deixou claro. Por quê, irmãos? Porque, independente do que seja, Paulo tinha um espinho, você tem um espinho, e o que é a resposta? A graça basta. Porque se a palavra de Deus tivesse revelado, vamos supor que fosse um problema nos olhos de Paulo. Aí você ia pensar, mas o problema do Paulo era nas vistas, eu não tenho problema no pé. Está diferente, meu problema do Paulo é diferente. Para Paulo poderia bastar, para mim não basta. Mas a palavra de Deus não revela, porque cada um de nós pode ter o seu problema aí, o seu espinho na carne. Mas a palavra diz para você, a graça basta. Então não interessa a dificuldade que nós estejamos passando, ou a fraqueza que a gente esteja passando, a graça basta. E aí você fala sobre esse negócio de amar os irmãos, é muito difícil, é de fato, mas a graça basta. E lá em 1 João 4,19 fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus é amor, te amou primeiro, entrou para dentro de você, então você pode amar. Percebe, irmão? Quem nos capacita a isso é o Senhor? Não sou eu,
Não é a minha habilidade, nem a minha bondade que capacita a amar ninguém. É a vida de Deus em mim. Aí no versículo 36 de João 13, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a própria vida? Respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. O Pedro já perguntou, Senhor, para onde você vai? Para onde você vai? Onde você vai, Senhor? Aí Jesus responde, onde eu vou, você não pode me seguir agora. Claro que não. E olha que interessante, ele falou assim, mais tarde você vai me seguir, agora não. Por quê? O Senhor estava pronto para sofrer a cruz, mas os discípulos ainda não estavam prontos, porque Cristo ainda não havia entrado para dentro deles como Espírito de ressurreição e vida. Então Jesus falou assim, eu estou pronto, então eu estou indo, vocês ainda não conseguem me seguir agora, mais tarde me seguirás. Esse mais tarde, irmão, já é o nosso hoje. Hoje nós podemos seguir o Senhor, porque Ele já morreu, já se tornou o Espírito da vida e já entrou para dentro de nós, e hoje nós podemos segui-lo. É possível segui-lo. Tem jeito de segui-lo. Por isso que é possível amar os irmãos. Por isso que é possível amar os inimigos. Porque hoje nós temos esse Espírito, essa graça de Deus no nosso interior. Então, não fique pensando que a graça é só para te tirar do buraco, não. A graça é para nos ajudar a viver uma vida vencedora. Tá? Uma vida com o Senhor. Nós sofremos, irmãos, pressão de todos os lados, não é? Vocês não sofrem? Não é pressão de toda a natureza? É pressão física, literalmente, pressão de doença, qualquer outra coisa. É pressão psicológica, essa mais ainda. É achar que vai, é achar isso, porque daquilo. É o tempo todo você, nós, cada um de nós sofrendo pressão. E Paulo fala, em tudo somos atribulados. O que é tudo? Tudo, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida. Mas ele diz assim, porém não angustiados. Percebe que há uma vida que sustenta Paulo, é a mesma que nos sustenta hoje? Isso é a graça de Deus. Então nós somos atribulados em tudo, mas nós não ficamos presos nas angústias. Nós temos a vida de Deus. Nós temos a graça de Deus para nos ajudar a vencer. Para finalizar essa porção de João 13, o Pedro falou assim, eu quero, onde você vai? Eu quero ir, né? Aí o Senhor falou para ele assim, mais tarde, porém, me seguirás. Aí quando você vai lá em João 21, 8, no finalzinho do Evangelho, Jesus fala assim para Pedro, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Isso aqui, claro, por um lado, você vê uma figura de uma pessoa mais velha, né? Quando a gente é novo, jovem, tem muito vigor, você vai para onde você quer. Quando você está velhinho, você precisa de alguém para te pegar, te cingir e te levar. Mas você traz isso também para o lado espiritual. Quanto mais maduro você é na vida, mais o Espírito Santo te cinge e te conduz. Quanto mais velho, no quesito crescido em vida você é, mais o Espírito Santo te cinge e te conduz. E menos vontade você tem, porque a vontade passa a ser do Senhor. É isso que o Senhor estava dizendo para Pedro aqui. Quanto mais velho você é, mais crescido em vida, menos o André tem vontade. Menos a vontade do André será feita, e sim mais a vontade do Espírito. Daí a necessidade da gente crescer em vida para isso. Eu quero começar, vou tocar só no início aqui do João capítulo 14, onde o Senhor Jesus, na mesma sequência dos fatos, prosseguindo, depois dele ter falado que Pedro negaria, no finalzinho do 13, ele começa o versículo 1 do 14 dizendo, não se turbe o vosso coração,
credes em Deus, crede também em mim. Eu quando estou perturbado, irmãos, quando eu estou ansioso, eu sempre leio essa porçãozinha, esse versículo, para que eu ouça de novo o Senhor falar isso para mim. Não se turbe o vosso coração. André, não se turbe o vosso coração. O que é turbe? Se você procurar, o que é turbe? Turbar é agitar, é desassossegar, é perturbar mesmo. Você passa por isso? Ixi, e como, né, irmãos? Nós ficamos desassossegados? Muitas vezes, irmãos, muitas vezes. Hoje é domingo, amanhã começa tudo de novo, uma semana pela frente. Como é que fica o coração? Está desassossegado, está cheio de angústia, ansiedade pela semana que vem? Aí Jesus fala, não se turbe o vosso coração. E ele dá um pedido para nós, credes em Deus. Crede. Creia. Só isso, irmãos. Creia. Creia em Deus, creia também em mim, ele está falando. Creia. Diante de tantas coisas que nós já recebemos do Senhor, só preciso de uma coisa, creia nele, descanse. O que vai acontecer? Não sei responder. Eu só sei de uma coisa, ele está cuidando. Creia. O Senhor está cuidando de nós. O que te deixa perturbado hoje? O que perturba seu coração? Olha aí para a sua experiência. Fala só para você, e você deve saber. O que te perturba? E o Senhor está falando assim, ó, creia. Ah, tem coisa que talvez seja fácil, tem coisa que talvez seja difícil de resolver, mas o Senhor fala, creia. Não se turbe, creia. Seria questão financeira que te perturba hoje? Seria questão de saúde que te perturba, que nos perturba? Seria questão emocional que nos perturba? Questão de família, filhos, marido, esposa, família em geral? O que nos perturba? Para cada uma dessas coisas, o Senhor tem a solução. Para cada caso da sua vida, o Senhor tem a solução. O Senhor tem a saída. Eu gosto muito dessa porção de 1 Samuel 2:6, que diz assim, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Primeira coisa aí, questão de saúde. O Senhor tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Deus é o dono da vida. Isso já é para me tranquilizar, o Senhor sabe o que faz. Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Questão financeira. É o Senhor que cuida de nós, irmãos. Seja na questão de saúde, Ele dá a vida, Ele tira a vida. Seja na questão de financeira, Ele enriquece, Ele empobrece. O Senhor é. O Senhor é tudo que nós precisamos. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Nós não prevalecemos pela força, nós prevalecemos pela graça e misericórdia do Senhor. Não é pela força. Você vê que, você percebe que por essas porções nós estamos na mão do Senhor? Nós também nas mãos do Senhor mesmo. Nós não podemos estar alicerçados na nossa saúde, na nossa conta bancária, na nossa inteligência. Não, nós também é nas mãos, literalmente, do Senhor. Nós não prevalecemos pela nossa força, é pela misericórdia que renova todos os dias. O Senhor está cuidando de nós, irmãos. Naquela época que o Senhor estava falando aqui para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Os discípulos, ser cristão era difícil. Eles sofriam perseguições por professarem a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo havia sido morto, ele seria condenado, ele seria perseguido mais para frente, ainda não tinha sido crucificado, não, mas ele seria. Era alguém
que estava incomodando todo um governo daquela época. Então, ser seguidor de Cristo representava risco. Risco à própria vida, risco à questão da sua sobrevivência, o seu sustento, poderia sofrer algum dano na sua sobrevivência, no seu ganha-pão. E Jesus vira para eles e fala: não se turbe o vosso coração. A religião daquela época perseguia os discípulos. E Cristo sabia que isso tudo causava perturbação no coração dos discípulos. E mesmo assim, ele fala: não se turbe o vosso coração. Há uma porção na palavra que eu vou compartilhar, eu quero ler com os irmãos, onde mostra que tem alguns princípios que eu quero tocar, que eu acho interessante, porque é prático para nós hoje. Nós estamos aqui nessa terra, sofrendo, trabalhando, vivendo, correndo atrás, não é assim? Lutando, pagando conta, correndo atrás, trabalhando, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro. O senhor está vendo? Tá. O senhor está vendo tudo? De vez em quando a gente resolve umas coisas, tira de letra. Outras vezes a gente fala: não sei como é que eu vou fazer. E aí bate a ansiedade, o desespero. Mas a gente tem que ter no coração o seguinte: o Senhor está conosco, nos acompanhando, e nos capacitando e nos livrando em cada circunstância dessas. Algumas vezes a gente compreende e percebe o Senhor agir, outras não. Eu quero ler com os irmãos 2 Crônicas, capítulo 20. É a história do rei Josafá. Versículo 1, capítulo 20, de 2 Crônicas, versículo 1. Diz assim, irmãos: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Primeiro até aí. Os reis se levantaram aqui, Moabe, os filhos de Amon e alguns dos amonitas, e eles foram contra Josafá. Chegou a notícia para Josafá o seguinte: grande multidão vem contra ti. Já pensou em receber uma notícia dessa? Grande multidão vem contra ti. Já estão ali, Está ali, já cruzou o rio, ele já está chegando. Está chegando. Os nossos problemas hoje são como essa grande multidão. De repente você se depara com uma grande multidão chegando até você. Versículo 3 diz: então Josafá teve medo. Até aí é compreensível, né? Então Josafá teve medo. Não é assim que às vezes a gente fica? Quando vem uma multidão contra nós? Bate o medo. Mas olha só: e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Por um lado, a multidão fez Josafá ter medo. Mas Josafá fez o quê? Se pôs a buscar ao Senhor. Fez certo, fez muito bem. Foi buscar o Senhor. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O povo, irmão, se levantou com um único propósito: vamos buscar o Senhor. Você vê que Judá não carregou isso sozinho. Ele viu uma multidão, começou a buscar o Senhor e apregoou para todos. Irmãos, eu estou com um problema, me ajuda aí. Eu vejo muitos irmãos pedir oração no grupo, é isso mesmo. Irmãos, eu estou com um fardo aqui que eu não dou conta, irmãos, orem por mim. Traz isso para os irmãos oram, o fardo passa a ser de todo mundo agora. Vocês vão me ajudar a carregar isso. E todos aqui se levantaram com uma só atitude para orar por essa situação. Versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E orou, olha que oração que ele faz. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder,
e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Até aí, por enquanto. Ele se levantou e fez uma oração, e reivindicou do Senhor. Interessante que o versículo 10, ele fala assim: agora, pois, os filhos de Amon, Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir. Isso está lá em Números, capítulo 20. Quando Moisés vinha no deserto, Moisés falou para Edom: deixa a gente passar pela sua terra. Edom falou: não. Aí ele falou assim: não, a gente passa e não faz nada. Se alguma vaca que beber uma água, a gente paga. Não vão causar dano nenhum. Deixa só a gente passar pela sua terra. Edom falou: não. E sabe o que Edom fez? Juntou o exército, desceu, foi na fronteira e ficou ali. Se apresentou com mão poderosa e falou assim: não entra não. Aí Moisés passou e foi para outro caminho. Não entrou, não invadiu, não fez nada. Por que será? O povo de Israel vinha no deserto, vinha destruindo todo mundo, vinha ganhando, vencendo os povos. Mas por que esse povo aqui não fez nada? Deus não deixou, Deus não falou: vai lá, Moisés, invade lá, destrói tudo. Não falou nada. O povo simplesmente desviou e continuou o caminho. Provavelmente, naquela época, ninguém entendia nada o porquê disso. Mas aqui em Crônicas 20, agora dá para entender por quê. E o rei Josafá falou isso para Deus. Falou: Deus, esses são os povos que você não deixou a gente invadir. Isso aqui muitos anos depois, irmãos. É muitos anos depois. E ele fala isso para Deus: cujas terras não permitiste Israel invadir. Esse povo, Senhor, agora está vindo aqui, ó. Esse povo que não foi destruído lá atrás, agora está vindo aqui. Porque ontem eu compartilhei com os irmãos, né, tem coisas que a gente não compreende na nossa vida. O Senhor Jesus falou: o que eu faço agora você não compreende. Você vai compreender depois. E aqui em Crônicas 20 é que pôde ser claro por que aquele povo não tinha sido destruído lá atrás, anos e anos atrás. Porque o Senhor ia fazer isso agora. Nós não conseguimos alcançar a mente do nosso Deus, irmãos. Ele é muito maravilhoso. Mas saiba de uma coisa: o Senhor está cuidando de tudo. E aí o versículo 12, continua a falar: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Alguma vez você já orou desse jeito? Eu já. Senhor, não sei o que fazer. Eu não tenho forças para isso aqui. Já bateu esse desespero, irmãos? Da gente orar e falar: Senhor, eu não sei o que fazer. Só sei de uma coisa: eu estou olhando para ti. Essa foi a oração de Josafá. Ele diz assim: nós não temos força. Não temos força para resistir a essa grande multidão. Nós não sabemos o que fazer. Esse é o fundo do poço, né, irmão? É chegar no limite assim: eu não tenho mais o que fazer, Senhor. Só tem uma coisa: os meus olhos estão postos em ti. Às vezes a gente fica sem forças.
Às vezes amanhã a gente vai talvez enfrentar uma situação dessa, onde a gente perde as forças. Fala assim, acabou, eu estava tudo planejado, acabou tudo agora, eu não sei o que eu faço. Mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Essa é a nossa salvação. Versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse, olha aqui que o Senhor falou, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O povo desesperado, diante de uma multidão, sem força, sem saber o que fazer, aí vem o Senhor e fala assim, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque a peleja não é vossa. Sabe o que o Senhor estava dizendo aqui? Isso não é problema seu. Você já parou para pensar nisso? Quando você se deparar, irmãos, numa dificuldade, fala, Senhor, isso não é problema meu. O Senhor está falando isso para você, não temas, não se desespere. Você acha que eu não sabia que isso aí estava para acontecer? Para nós é uma surpresa, mas para o Senhor não é. Quando chega uma doença de uma vez, assim, quando chega uma notícia de morte, quando chega qualquer outra coisa, tribulação, o Senhor vira e fala, isso não é problema seu, mas Senhor, como? Está me afetando diretamente. O Senhor fala, eu estou cuidando de tudo. Como é que é isso, irmãos? Em cada situação o Senhor vai consolar. O Senhor vai confirmar, o Senhor vai dar a resposta. Mas olha o que o Senhor fala, a peleja não é vossa. Ô Josafá, tá vendo esse povão aí? Esquenta não. Isso não é problema seu não. Isso não é luta sua, isso não é coisa sua. Isso é porque lá atrás, de fato, eu não deixei vocês destruírem eles. Lá atrás, muitos anos atrás. Mas vocês vão ver agora. Não temas, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa. O que resta para mim? Crer e descansar. Tá bom, Senhor. Então, se o Senhor está falando, amém. Então, só resta descansar. Versículo 16. Amanhã, descereis contra eles. Mas espera aí, Senhor. O Senhor vai me pôr para descer contra esse povo? O Senhor acabou de falar que o problema não é meu, a peleja não é minha, mas o Senhor fala, beleza, não é problema seu, a peleja não é sua, mas olha aqui o princípio para nós. Amanhã você vai descer contra esse povo. Senhor, mas essa peleja não é minha. Você vai descer contra esse povo. Descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Olha agora. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. O Senhor fala assim, André, esse problema não é seu, mas você vai fazer uma coisa, você vai tomar posição. Você vai descer, você vai ficar parado, mas você vai. Você vai. Nós precisamos, irmãos, ter posição. Não é posição para resolver os problemas, é posição para o Senhor agir. Mas nós precisamos ter posição. Não seja cinza, não seja morno. Aquela frase, né? Maria vai com as outras. Tenha posição definida na sua vida. É pecado? É pecado, então eu estou de cá. Eu não estou. Tenha posição. Ah, isso não é problema seu. Sim, mas tenha posição. Quem vai agir, resolver é o Senhor. Mas nós precisamos ter posição. A palavra fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Quando fala igreja, irmão, não traz isso de forma abstrata, não. Isso é para nós, é para você e para mim.
Eu sou uma coluna, então eu preciso ter posição. Eu sou um baluarte da verdade, nós temos que ter a verdade. Nós não podemos ser aquele que amarela quando vem uma situação onde eu preciso me posicionar, eu fico assim, não sei, vai pegar mal, vai, sei lá, pode dar algum problema. Nós precisamos ter posição. Creia e tenha posição. Principalmente nessa época que nós estamos agora, onde está tudo virado de perna para o ar. Está tudo, os valores foram invertidos. Quando você acha alguém que ainda preserva esses valores, a gente até admira, né? Puxa, hoje eu acho até interessante. Quando você vê uma pessoa que não tem tatuagem, você até admira, olha, ele não tem. Por quê? Porque todo mundo tem. Mas quando você vai falar, ele não tem. Hoje é o contrário, antigamente era um ou outro que tinha, hoje é um ou outro que não tem. Você percebe como é que o mundo vem invadindo, invadindo? Quando você vê alguém que ainda mantém certos princípios, puxa, que bonito. Ela se guarda para o casamento, ele se guarda para o casamento, que bonito. Alguém ainda preserva os princípios de Deus. Olha, ele não mexe com isso, ele não faz aquilo, que bonito. Tem posição definida. Nós precisamos ter posição, irmãos. E foi isso que o Senhor falou para Josafá. Vocês vão descer. Vocês vão tomar posição, mas vocês vão ficar parados. E vocês vão fazer o quê? Ver. Vocês vão olhar o salvamento do Senhor. Mas vocês precisam estar com posição. Quando a gente é colocado diante de situações, como é que a gente se comporta? Como é que é a nossa posição? Quando nós somos confrontados por situações da vida. Não responda. Responda para você. Como é que a gente se posiciona? Vocês lembram quando Moisés desce do monte, e aquele povo está solto, entrega? Ele quebra as tábuas. E o que ele fala? Quem é do Senhor? Vem para cá. Passa para o meu lado aqui. O que é aquilo? Tomar posição. Aí os levitas foram para o lado de Moisés. Tomaram posição junto com ele. A palavra de Deus é cheia de exemplos para nós tomarmos posição. É cheia de figuras onde o povo sempre está tomando posição para Deus, para o lado de Deus. Nós não somos diferentes, irmão, nós precisamos tomar posição. Isso não é só para enfrentar um problema na minha vida espiritual, é tomar posição para o nosso caminhar nessa terra. Quando a palavra de Deus fala que vós sois sal da terra e luz do mundo, é uma posição. Ele está falando, você é. Então eu preciso ter essa realidade na minha vida. É a posição que nós temos. Quando perguntam para nós sobre o aborto, como é que nós respondemos? Quando perguntam para você sobre liberação de drogas, como é que nós respondemos? Quando pergunta sobre, você é a favor de casamento virgem, casar virgem ou não? Como é que nós respondemos? Quando pergunta a nós sobre o homossexualismo, como é que nós respondemos? Qual a nossa posição diante dessas questões? Eu estou falando esses exemplos porque eu sei que é do dia a dia. Hoje é o que está aí, em voga, borbulhando esses assuntos. Quando pergunta para nós sobre questões pecaminosas, que nós sabemos que são pecados, como é que nós nos posicionamos? Ficamos assim, se eu falar isso vai dar problema. Ou a gente fica cinza, nem preto nem branco. Qual a nossa posição, irmãos? Nós não podemos ser cinza nessa hora. Precisamos tomar posição. Continuando aqui o versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Sabe o que o povo foi fazer, irmãos? O povo foi louvar. Deus falou assim, vocês não vão lutar não, mas vocês vão tomar posição, vocês vão descer e vocês vão ver. O povo foi louvar. E a palavra diz aqui, registra isso aqui, ó, em voz alta sobremaneira. O povo louvou de todo o coração, diante de uma situação
de multidão vindo contra eles, o povo começou a louvar de forma sobremaneira alta. Louve ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, isso aqui sabe, eu fico encantado de ver como funcionam as coisas na palavra de Deus. O povo acordou de manhã, vestiu a roupa, cingiram-se, se prepararam para não fazer nada. Mas se acordaram de manhã, se prepararam, desceram ao deserto, foram encarar aquela multidão. Mas eles foram o tempo todo cantando, louvando ao Senhor. E cantando assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. E sabe o que aconteceu? Uma coisa sobrenatural, um milagre. Eu não sei o que aconteceu. A palavra não fala, a palavra só registra isso aqui, ó. Os filhos de Amon e de Moabe de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. Pôs o Senhor emboscadas. Quais são as emboscadas? Não sei. Eu só sei que alguma coisa aconteceu ali. O rodapé da minha Bíblia fala assim que Deus usou seres angélicos. Ou os habitantes daquela região. Não sei. Mas o Senhor fez algo. E eles foram desbaratados. O povo de Israel só ficou olhando assim, ó. Só vendo o Senhor promover o livramento. Deus interveio, Deus pelejou pelo povo. Deus destruiu todo o esquema de guerra desse povo. Versículo 23 fala assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Como é que é isso? Não sei. Como é que um soldado que está junto na guerra, de repente começa a brigar com o outro e se destrói mutuamente? Você percebe, irmãos, como Deus, quando Deus age, Ele faz o impossível? Então não tem impossível para Deus. Mas o Senhor, quando age, resolve. Eles ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você olha aí fora, estão se destruindo. Não é? Estão se destruindo. Cada ideia que surge, cada opinião nova, cada movimento que surge aí fora, é para se destruir mutuamente. E não estão vendo, não estão percebendo. Nós que temos a palavra como luz, percebemos, falamos, puxa, estão indo para o buraco e não sabem. E nós temos que ser guardados, nós estamos sendo guardados. O Senhor transformou toda aquela multidão que vinha contra eles. Aqui, ó, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. O que elas eram? E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Todo aquele grande problema que vinha contra Josafá, toda aquela grande multidão que Josafá falou assim, eu não sei o que fazer, eu não tenho forças. Que jeito que estava aquilo? Corpos mortos, jaziam em terra. Já estava ali, já tinha, acabou. Tudo aquilo que foi uma perturbação para o povo, acabou. Para o Senhor resolver um problema para nós, irmãos, é só isso aqui, ó. Para nós é o fim do mundo. Para o Senhor é isso aqui, ó.
Senhor é simples, para Ele é só um detalhe. Mas são circunstâncias permitidas para a gente ver o salvamento do Senhor. São circunstâncias que são permitidas na sua experiência, na minha vida, para a gente ver o livramento do Senhor. Por isso que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Que casa é que é essa, irmãos? É o corpo de Cristo, é a igreja. Há muitas moradas. Eu estou vendo um monte de morada aqui, ó. Um monte de moradia, eu estou vendo. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu fui ensinado praticamente a minha juventude toda de que essa casa aqui eram as mansões celestiais, com ruas de ouro. Nós vamos um dia andar na rua, eu ficava esperando chegar nessa morada, nessa casa. Era algo muito para o futuro. Hoje nós estamos já nessa casa, irmão. Essa casa já é a igreja. Nós já estamos nessa casa. Aqui, a princípio, o corpo de Cristo, quando Jesus falava isso, o corpo de Cristo era só o seu corpo mesmo, individual. Era só ele, que era o corpo de Cristo. Mas após a sua morte e ressurreição, esse corpo aumentou e se tornou a igreja. E hoje nós somos esse corpo de Cristo. Nós somos essa morada que o Senhor preparou um lugar para você e para mim. O Senhor preparou um lugar para você e para mim. Por isso que Romanos fala, Romanos 12:5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Então, isso aqui é a morada que o Senhor preparou para cada um de nós. Você é, irmãos, uma morada na casa, você é uma morada na casa do Pai. Você foi introduzido, nós fomos introduzidos, e você é uma morada. Deus preparou um lugar para você. Ele falou, pois eu vou preparar lugar. E quando eu preparar, eu voltarei. O Senhor já preparou, o Senhor já voltou, já está dentro de nós. Você tem um lugar preparado pelo próprio Senhor. Então descanse, creia que o Senhor está cuidando de você. Você não foi colocado assim de qualquer forma. O Senhor preparou um lugar para o Alcides, um lugar para o Betinho, para o Maurão, para a irmã. O Senhor preparou, falou, ó, esse lugar é seu. No tempo Ele te trouxe e te colocou. Nós estamos no lugar certo. É o corpo de Cristo. E nesse corpo, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Ontem nós cantamos um hino. Nós cantamos um hino 401, né? Diz assim, Deus dos Hebreus, vem hoje nos falar, Deus dos Hebreus vem sempre nos guiar. Aí olha só, salva o teu povo desta geração. Salva o teu povo desta geração. Nós estamos numa geração perversa, perdida. Que o Senhor nos salve dessa geração. Que essa geração não nos influencie. Pelo contrário, nós possamos influenciar essa geração. E não o contrário. E hoje nós cantamos um hino agora, o 72, a estrofe 5 fala assim, venha teu reino, eis nosso clamor, tal grande dia apressa, Senhor, quando a criação novo canto há de ter, Cristo venceu, para sempre é Rei. Venha o teu reino, esse é o nosso clamor. Enquanto o Senhor não vem, irmãos, nós prosseguimos aqui, no corpo de Cristo, expressando o Senhor, sendo testemunho vivo dessa vida que nós ganhamos, sendo aquele que lava os pés uns dos outros e traz consolo e conforto para cada um. Eu queria finalizar com a oração, pedir só para os irmãos fechar os olhos, e a gente termina por aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por tamanho amor que o Senhor tem conosco. O Senhor um dia deixou a sua posição do céu e veio ao encontro de cada um de nós. Nós que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. O Senhor veio ao encontro de cada um e nos salvou. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome. O Senhor veio ao encontro individualmente de cada um de nós.
O Senhor preparou um lugar para cada um de nós. O Senhor nos introduziu no teu corpo. O Senhor nos tornou as muitas moradas na casa do Pai. Nós só temos que agradecer ao Senhor por isso. A tua palavra hoje para nós é: não se turbe o vosso coração. De fato, Senhor, muitas vezes somos turbados. Muitas vezes esquecemos desse Deus maravilhoso que temos e nos perturbamos. Como vimos o livramento do Senhor aqui para Josafá e o povo, Senhor, nós queremos ver isso todos os dias na nossa vida. Nos ensina a ter uma posição bem definida nessa terra. Uma posição que engrandece o Senhor e não que te envergonhe. Se nós temos te envergonhado com a posição que tomamos, nós pedimos perdão. O Senhor possa nos fazer santos cada vez mais. Posicionados por Cristo e a igreja. Posicionados por tua palavra. Posicionados pela tua pessoa. Pelo testemunho vivo do Senhor. Ajuda o teu povo a avançar. Nós sabemos que os dias são maus. Que a pressão, ela vem de todos os lados. Mas nós não queremos ser nunca angustiados, Senhor. Nós queremos conservar a sobriedade no Senhor. Ajuda-nos a prosseguir nessa semana que começa. Que o nosso caminhar, o nosso falar, seja um falar de vida. Seja um caminhar equilibrado que expressa a vida de Deus em nós. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado pelos irmãos que não puderam vir. O Senhor nos ajuda a avançar. Pedimos a Ti perdão pelas nossas fraquezas e incredulidade. E queremos prosseguir com o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.